Outro dia eu tava indo para Guarulhos visitar uns parentes, e aí, para quem sabe esse caminho, né, de São Paulo para Guarulhos, tem um trecho, um viaduto novo que liga a Dutra com a Fernão Dias. E aí esse viaduto, meu, é bem grande, né? É um viaduto bem grande assim, e na hora que eu tava passando por ele, eu lembrei de um sonho que eu tinha tido na noite anterior. E foi um sonho assim bem peculiar. Eu sonhei que eu estava dirigindo o carro e era um dia de sol, né? O céu bem azul assim, o céu brilhando, e tal. E aí eu estava numa estrada e lá na frente tinha um viaduto. Um viaduto enorme, gigante. A cor dele assim, né, contrastava com o céu azul e tinha só duas faixas na mesma direção, seguindo, não tinha acostamento. E a grande questão desse viaduto é que era muito alto, mas tipo, muito alto e íngreme. Numa subida assim que era quase 90 graus, subindo. Pá, 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 pá. De você olhar assim, só de olhar já dá frio na barriga, sabe? E ele era tão alto que parecia que chegava no céu, assim. E aí eu indo lá dirigindo, pá, pá. E aí o carro perdendo potência, começa a reduzir a marcha, passa para quarta, terceira, para lá, até tive que engatar a primeira e naquela tensão, né? E eu não tava nem na metade do caminho ainda. E aí bate aquele medo de não conseguir subir, né? Quem já passou por isso sabe, você tá numa subida lá e aí você vai torcendo pro carro e vai. É tenso, é tenso. E aí, olhando para frente, eu conseguia ver que lá na frente tinha já uns carros que estavam continuando subindo. Tinha carros, inclusive, que tinham chegado já no topo lá do viaduto e estavam seguindo viagem tranquilamente. Mas também tinham aqueles carros que estavam atrás de mim, que estavam que tinham parado, estavam parando no caminho, ou carros até descendo de ré. E nessa hora me veio um pensamento, falei, caramba, imagina se chove. Eu não ia conseguir subir isso aqui não. E de repente, assim, o sonho acabou. Sem explicação, sem continuidade nenhuma. Puf, acabou. E aí quando eu tava lá no meu caminho, indo pra Guarulhos, que eu me vi passando por aquele viaduto que me lembrou do sonho, eu falei, caramba, comecei a refletir sobre esse sonho, né? O que que era essa estrada, se de repente tinha alguma mensagem lá. E foi aí que eu comecei a imaginar esse viaduto como sendo uma representação da vida. E chegar ao topo desse viaduto representaria eu alcançando meus objetivos. E assim como no sonho, né, no caminho da vida também, a gente tem pessoas que estão à nossa frente, a gente tem pessoas que estão atrás, pessoas que têm que parar e recalcular a rota, tem que dar uns passos para trás, voltar um pouco para pegar mais impulso, ou pessoas que continuam lá persistindo e vão mesmo devagarzinho, continuando subindo. Tem também aquelas pessoas que estão, né, subindo lá, rezando para o carro não parar no meio do caminho. E aqui cabem algumas reflexões, né? Como tá o seu carro? Ele tá bem cuidado, tá com o motor em ordem, os pneus calibrados, tem combustível, ele tá equipado com tudo aquilo que você precisa para seguir a sua viagem. E percebe que aqui eu não estou falando de carro, né? Como você tem cuidado disso na sua vida? Você tem combustível suficiente para continuar? Os seus pneus aí estão calibrados para você seguir viagem e enfrentar os obstáculos? O motor emocional está em ordem aí para você enfrentar os desafios que vêm pela frente? Porque se a gente parar para pensar, não adianta querer acelerar se o tanque está vazio. Não adianta querer insistir na subida se o motor está lá
falhando. E não adianta culpar a ladeira, a subida, culpar o viaduto pela dificuldade do caminho. Ele é só o caminho que você tem que percorrer. O que faz a diferença aqui é como a gente está preparado para seguir essa viagem. Como está o nosso carro. E aí, às vezes, se preparar significa a gente dar um tempo, revisar tudo, arrumar o que precisa ser ajustado, recalcular a rota, revisar as nossas emoções, as nossas crenças, e aí sim voltar para a viagem mais confiante, mais à vontade, mais tranquilo, certo de que você vai ter, de que você tem tudo que você precisa para seguir, para subir o seu viaduto e chegar lá no topo. Porque mesmo que você recomece, você não vai recomeçar do zero. Você vai estar mais forte, com mais aprendizado, mais experiência. E a subida da vida exige isso da gente. Preparo, paciência, coragem. E o medo sempre vai estar ali. Não é porque você sabe dirigir, porque você já dirigiu em diversas situações, que quando você encarar um negócio desse, não vai dar medo. Dá, eu ainda tenho medo, sim, de pegar uma subida dessas. Imagina em dia de chuva, aí o carro começa a patinar, meu Deus! Ai, que desespero, tá. Mas o segredo aí é você continuar seguindo. Vai firme, reduz, vai tranquilinho. Com consistência, persistência. E alguns vão chegar antes de você lá no topo, outros vão chegar depois. E mesmo aqueles que já chegaram no topo, eles com certeza tiveram os momentos ali difíceis de quase desistir. Mas o que faz a diferença de quem está continuando, de quem está chegando no topo, quem já chegou, é a decisão de continuar, de mesmo indo devagar, mesmo indo o caminho todo em primeira marcha, é isso, é continuar. E aí, quando você chega lá em cima, que o motor dá aquela acalmada, você relaxa os ombros e fala, poxa, valeu. Até arrepiei, ó. Então vamos agora ao nosso momento reflexão. Quão preparado você está para a sua viagem? Você tem cuidado do seu corpo, da sua mente, das suas emoções? Qual é a sua motivação para chegar no topo do viaduto? O que é que te move quando o caminho fica difícil? E o que você precisa ajustar em você para continuar subindo, mesmo quando o carro parecer que não vai dar conta? A vida não é sobre quem chega primeiro lá em cima, mas é sobre continuar. E o sonho, apesar de ter ficado sem conclusão, ele deixou um recado bem importante. A única forma da gente saber o que tem lá em cima é continuando a viagem, com persistência e consistência. E se você está nessa estrada, enfrentando obstáculos, querendo saber o seu propósito, lembra que a subida pode ser longa, pode ser cansativa, mas ela faz parte. É o caminho que você tem que seguir. E quando você chegar lá em cima, vai ver que tudo valeu a pena. E se você gostou desse vídeo, gostou da mensagem, compartilha com quem está precisando ouvir. E não esquece de deixar o like aqui e se inscreva no canal para acompanhar mais assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, propósito de vida. E vamos todos crescer juntos nessa jornada rumo ao topo
do nosso viaduto. Um grande abraço e até mais.